Sondai-me, Senhor, e concedei os meus pensamentos. Vede que não ande por maus caminhos. Conduzi-me pelo caminho da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Com muita alegria nos reunimos nessa capelinha da aparição de Nossa Senhora para celebrarmos a Eucaristia, apresentar a Deus a nossa intenção, a nossa vida, o nosso coração. E diante do Senhor, que é nosso Pai, reconheçamos os nossos pecados, para bem celebrarmos os santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confortada nas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Os inimigos de Jeremias disseram entre si: vamos fazer uma conspiração contra Jeremias, pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, nem o conselho de um sábio, nem o oráculo de um profeta. Vamos feri-lo com a difamação, sem fazermos caso do que ele disser. Ajudai-me, Senhor. Escutai a voz dos meus adversários. Porventura, assim se paga o bem com o mal? Eles abrem uma cova para me tirar a vida. Lembrai-vos que me apresentei diante de vós para vos falar em seu favor, para deles afastar a vossa ira. Palavra do Senhor. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Livrai-me da armadilha que me prepararam, pois vós sois o meu refúgio. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Porque eu ouvia os gritos da multidão, terror por toda parte, quando se coligaram contra mim e decidiram tirar minha vida. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade. Deixai todos os vossos pecados, diz o Senhor, criai em mim um coração novo e um espírito novo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou à multidão
e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quando vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos nos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam filactérias e ampliam as bordas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os 12 e durante o caminho disse-lhes: Vamos subir a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostou-se-lhe para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: Que queres? Ela disse-lhe: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que estáis a pedir. Pois beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: Podemos. Então Jesus declarou-lhe: Haveis de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, vivenciando a segunda semana da Quaresma, essa quarta-feira da segunda semana da Quaresma, e nós como peregrinos que estamos caminhando aqui na casa da mãe de Fátima, tendo a oportunidade e a alegria de nesse dia estarmos celebrando a Eucaristia aqui na capelinha da aparição de Nossa Senhora, nos deparamos com a liturgia da palavra desse dia, e nós como filhos de Maria vamos aprendendo com ela o quanto viver o itinerário quaresmal, viver esse caminho quaresmal, é buscar cada vez mais se espelhar em Maria, buscar cada vez mais imitando as virtudes de Maria. E a liturgia da palavra hoje nos provoca diante de 2 virtudes que Maria vivenciou com muita confiança na sua entrega, no mistério que Deus confiou a ela. A liturgia da palavra nos coloca diante dos nossos olhos hoje o serviço e o amor, o serviço e a misericórdia. Ouvimos na primeira leitura do profeta Jeremias, do qual ele, vivendo com fidelidade a sua vocação, vivendo com fidelidade o ministério que Deus confiou a ele começa a sofrer uma perseguição. As pessoas começam a perseguir Jeremias devido à sua fidelidade a Deus e começam a querer tramar uma maldade contra ele. Mas Jeremias, como um homem que confia em Deus, um homem que sabe esperar em Deus, um homem que sabe colocar toda a sua vida à disposição de Deus, sabendo que aquele Deus que o chamou, aquele Deus que o vocacionou e aquele Deus que o enviou em missão, é um Deus que o protege, é um Deus que o sustenta. Sendo assim, Jeremias não busca a vingança, mas Jeremias busca o perdão e a misericórdia para aqueles que estão tramando fazer o mal a ele. Por isso que nós olhamos para a Virgem Maria, a Virgem de Fátima, e vemos nela como aquela que nos ensina também a viver esse amor, a viver essa misericórdia uns com os outros, porque na medida que nós vamos caminhando junto com Maria, diante do desígnio de Deus, nós vamos aprendendo que a identidade do cristão sempre deve ser o perdão e a misericórdia. A misericórdia e o perdão é aquilo que é característico, aquilo que nos diferencia dos pagãos. Aquilo que nos diferencia do mundo é o perdão e a misericórdia à medida de Cristo, à estatura de Cristo. Por isso que, olhando para a Virgem Maria, ela vai sempre nos ajudando a rezar pelos pecadores, a promover o amor e a misericórdia e nunca a vingança.
Por isso que nesse tempo quaresmal, nós somos também convidados a confiar a cada vez mais em Deus, colocar cada vez mais o nosso coração, a nossa vida, as nossas lutas diante da vontade de Deus e reconhecendo que o amor deve ser sempre o critério da nossa vida. O amor deve ser sempre o critério das nossas escolhas. O amor e a misericórdia deve ser sempre aquilo que vai medir a nossa vida e medir o nosso relacionamento uns com os outros. Porque aquilo que nos diferencia dos pagãos deve ser o amor misericordioso, e não qualquer amor, mas aquele amor que é a estatura de Cristo. Aquele amor que é medido pela vida de Cristo, porque Ele é o nosso critério. Ele é a nossa medida. Assim como a Virgem Maria, em tudo teve como critério a vontade de Deus, a palavra de Deus. E no evangelho que nós ouvimos hoje, esta mãe muito piedosa, esta mãe que se aproxima de Jesus, querendo que Jesus dê para os seus filhos o melhor lugar, um à direita e um à esquerda do reino de Cristo. E aí Jesus nos leva a esta mulher e a cada um de nós também a compreender que a lógica do reino não é a lógica do poder, mas a lógica do reino é a lógica do serviço. Que a grandeza do reino de Deus não está no primeiro lugar, mas a grandeza do reino de Deus está no serviço uns aos outros. E nós olhamos para a Virgem Maria e vemos aquela que por primeiro se colocou como escrava na mão de Deus, como serva nas mãos de Deus, porque ela entendeu. A lógica do reino sempre é a lógica do serviço, a lógica daquele que se coloca à disposição de Deus. Para que também nós possamos colocar diante desse itinerário quaresmal que nós estamos vivenciando, esse caminho sincero, maduro de conversão, de santificação do nosso coração, compreendendo que essa virtude da humildade, ela é tão essencial para nós, assim como Maria, que foi plenamente humilde neste mundo, para que a humildade nos faz viver essa dependência de Deus. O coração humilde é um coração esvaziado de si mesmo. O coração humilde é um coração que não deixa-se ser enriquecido pelas falsas riquezas deste mundo, mas o coração humilde tem o único Senhor como a sua única riqueza. O coração humilde tem o coração totalmente dependente da graça de Deus, da vontade de Deus. Por isso que um coração humilde, a exemplo do coração de Maria, é um coração que não busca os poderes, que não busca as glórias terrenas, mas um coração, a exemplo de Maria, um coração que foi moldado pela virtude da humildade, assim como é o coração de Maria, é um coração que se coloca a serviço. Um coração que não tem medo de se colocar no último lugar para promover o outro. Nós vivemos diante de um mundo que vive a lógica ao contrário, a lógica que quer sempre difamar o próximo, a lógica que quer diminuir o próximo, a lógica que quer deturpar a dignidade do outro. Mas a lógica do reino de Deus, a exemplo da Virgem Maria, pautada pelo Evangelho que nos ensina hoje, nos colocarmos sempre no último lugar para promover o outro. Porque o verdadeiro amor promove o outro. O verdadeiro amor faz com que o outro se sinta amado e reconhecido na sua dignidade. Assim foi a vida de Maria, assim deve ser também a vida de cada um de nós nesse itinerário quaresmal, nesse itinerário espiritual que nós estamos vivenciando. Portanto, olhando para a Virgem Maria nesse dia, diante desse caminho maduro, sincero e bonito que nós estamos fazendo, nós peregrinos que viemos do Brasil, nós peregrinos que estamos caminhando nesses dias com Maria, que busquemos cada vez mais configurar o nosso coração ao modelo e ao exemplo do coração da nossa mãe, a Virgem Santíssima. O amor misericordioso para com todos e também o serviço, para que assim um dia nós também possamos ser coroado e glorificado no céu que o Senhor tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Igreja Católica promova a cultura da vida e tudo faça para que ela seja cada vez mais o fundamento da educação da humanidade, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Para que cessem os atos de violência em nome de Deus
e os homens vivam e se respeitem mutuamente, apesar das diferenças que entre eles possam existir. Oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Para que o anúncio da paixão de Jesus Cristo, iniciado nesta semana da Quaresma, prepare os missionários para beberem o seu cálice, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os jovens que acalentam um grande sonho façam suas palavras de Jesus e se tornem servidores dos mais humildes, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Eucaristia em que estamos a tomar parte nos impregne dos sentimentos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, livrai os perseguidos daqueles que os perseguem, e não deixeis que ninguém pague o bem com o mal. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, trabalho humano, que agora vos apresentamos para se tornar pão da vida. Bendito seja Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dirigi, Senhor, o vosso olhar para as oferendas que vos apresentamos, e por essa santa permuta de dons, libertai-nos das cadeias do pecado. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedei esse tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, estes sacramentos que nos destes como penhor da imortalidade, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.